Olá, tudo bem? Ótima quarta para você, ótimo dia para você que está vendo aí o vídeo aqui no canal Confissões de Crente ou no meu Instagram, no Maura A. Eduardo. É muito bom estar aqui com vocês para a gente recapitular a lição dos jovens e dos adultos de quarta-feira, dia 13 do 10. Primeiro, eu quero agradecer ao pessoal que deixa os comentários, inclusive deixa sugestões. Todas elas eu leio e eu penso bastante sobre o que fazer. Isso é muito bom porque a gente vai melhorando com o tempo, né? Então, muito obrigada e continue mandando os comentários, compartilhando e não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. É muita gente que assiste e não se inscreve, então se inscreve para você ficar sabendo sempre dos vídeos novos, também para dar uma forcinha, tá bom? Vamos então falar da lição dos jovens primeiro, do momento hipertexto, porque na quarta-feira é dia de fazer o mapa mental, né? A rede semântica, que é quando a gente tem aquela palavra e a gente vai construindo os conceitos ao redor dessa palavra. A palavra de hoje é mandamentos, tá bom? Então, a gente pode pensar em várias coisas que fazem intersecção ou que estão ligadas ao conceito dos mandamentos que nós aprendemos durante essa semana. Então, o que eu pensei? Logo, o primeiro aqui é o amor. E eu tava olhando nos outros mapas mentais que eu faço, porque como eu não tenho a lição física, né? Eu faço aqui tudo nos cadernos, né? Que eu vou fazendo essas anotações aqui para estudar a lição. Então eu vejo que essa palavra amor sempre está presente. Por quê? Porque Deus é amor, né? E os mandamentos também são um reflexo do amor de Deus por nós, porque tem a ver com relacionamento, né? Outra palavra que eu coloquei, mas relacionamento com o quê? Relacionamento de Deus conosco, relacionamento de nós, né? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, né? Que é aquela divisão que a gente já conversou essa semana sobre os 10 mandamentos, né? Dos 4 primeiros e dos outros 6, ok? Outra coisa também é o coração. Por quê? Porque os mandamentos devem estar no nosso coração. Isso significa que a gente não deve cumprir os mandamentos ou obedecer a Deus só por fazer, só por cumprir, só por obedecer. Mas nós também devemos fazer isso como reflexo do nosso amor por Deus. Então, esses mandamentos têm que estar escritos no nosso coração. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós o obedeçamos porque é a nossa decisão e porque nós o amamos, não simplesmente para a gente ganhar pontinho para ir para o céu, até porque isso não existe, né? Outra coisa, como eu já falei aqui algumas vezes, a palavra obediência, né, tem a ver. Outra palavra também que eu coloquei aqui é a referência. Os mandamentos que Deus deixou para nós são a nossa referência de moralidade, né? Então, muitas pessoas até usam a figura falando que o mandamento é como se fosse um espelho, que quando nós olhamos os mandamentos, né, a gente consegue ver o quanto nós somos pecadores, né, o quanto nós precisamos melhorar. Então, os mandamentos de Deus são a nossa referência moral. E outra aqui que eu coloquei criação. Por que eu coloquei criação? Bom, semana que vem é o sábado da criação, até coloquei a camiseta aqui. É no dia 23 de outubro. É um sábado especial em que nós aproveitamos para fazer eventos, né, falando de criacionismo. A gente faz isso o ano inteiro, mas é um mês em que é comemorativo para a gente chamar a atenção das pessoas para isso. E por que eu coloquei criação? Porque especialmente o quarto mandamento, a gente falou ontem, ele não tem exatamente um sentido, por exemplo, Deus não pede para eu fazer isso em respeito às pessoas, mas Deus, ele nos dá esse quarto mandamento, ele apenas pede, né? Ele só quer a nossa obediência, ele não dá exatamente uma razão, uma consequência para isso. Então, quando ele pede para a gente guardar o sábado, ele pede para nós guardarmos o sábado porque ele nos criou. E em respeito e adoração à sua criação e ao Deus Criador, nós o obedecemos. E se vocês pararem para pensar, em vários lugares na Bíblia, em que fala sobre a importância, né, que Deus chama atenção para a guarda do sábado, para se lembrar do sábado, para respeitar o sábado,
sempre vem logo depois uma referência a Deus como Criador. Porque Ele criou os céus e a terra, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele é todo-poderoso e Ele é o Criador. Então, isso chama a atenção e relaciona o mandamento de Deus, que é o sábado, com a criação, né? E isso mostra que a criação é verdade, que a criação realmente aconteceu e que Deus realmente criou a vida e formou esse planeta em uma semana de 7 dias, né? Em 6 dias ele criou e no 7º ele descansou. Porque tem muita gente aí que tenta relativizar isso, falando que Deus usou evolução, etc. Mas quando a gente acredita nos mandamentos, quando a gente entende que esse é um pedido de Deus para nós, a gente entende que se os mandamentos são verdade, a criação também é verdade, porque os dois eles estão ligados. Deus chama a atenção para o fato da criação no 4º mandamento, tá bom? Essa reflexão que eu queria fazer quando eu coloquei a palavra criação, que já foi muito, inclusive eu falei demais. Mas só passando rapidinho pela lição dos adultos, seu povo especial, a lição comenta a respeito da importância do povo de Israel ser um povo único, um povo escolhido por Deus, um povo especial que levaria o nome de Deus para as outras nações. O povo de Israel era a única nação que conhecia o Deus verdadeiro e por isso Deus fez aliança com o povo. A função do povo era mostrar a Deus para as outras nações, que eram idólatras, que eram cruéis, né? E a gente sempre fala aqui, eles sacrificavam os seus filhos a ídolos, né? Aquele deus Moloque, que era um deus de ferro, e que eles colocavam o fogo ali, né, a lenha, o ferro ficava incandescente, eles colocavam as crianças numas mãos assim que o Deus tinha, né, quando o ferro ficava incandescente, colocavam as crianças ali, as crianças morriam queimadas, né? Então, que tipo de Deus é esse que pede o sacrifício do seu filho? Né? Então era esse tipo de idolatria e crueldade que o povo de Israel estava lidando com as nações que estavam ali na sua região. Então, quando Deus ele chama o povo, ele adverte o povo a respeito dessas nações e dá a missão para que eles falem e mostrem o seu Deus a essas nações, né? Por isso que o título da lição é Seu Povo Especial. Ok? É por isso que Israel foi escolhido como o povo da aliança. Eles tinham uma missão muito específica, assim como nós temos uma missão muito específica hoje também, que é mostrar para as pessoas o nosso Deus, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, das nossas decisões, através das nossas palavras, e a gente precisa pedir muito a Deus para que nós sejamos coerentes, né? Porque nós, como pecadores, não temos essa tendência, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa é a nossa tendência como pecador. Mas é isso, gente. Acabei falando demais, claro, como sempre, mas me empolguei. Mas a gente se encontra amanhã, na quinta-feira, resuminho da lição dos adultos e dos jovens. Até!